Vamos nós em nossos pequenos vídeos sobre os 503 anos da Reforma Protestante. E nesse vídeo 9, olha só, nós já chegamos a um vídeo 9. Nós chegamos então a um marco na história. Qual foi? O dia em que Lutero descobriu que o homem ele é salvo somente pela graça de Deus e não por méritos humanos e não pelas obras dos homens. E não pelas boas obras que os homens cometem. Lá no vídeo 8, nós vimos que o Lutero, assim como o povo da época medieval, ele tinha muito medo da ira de Deus, e ele por muitas vezes se martirizava e fazia sacrifícios no seu próprio corpo, a fim de ser aceito por Deus. O Lutero, ele tinha em mente a ideia de um Deus iracundo que estava prestes a lançá-lo no inferno. E para tentar evitar isso aí, ele se martirizava e em seu quarto ele fazia várias e várias vezes sacrifícios para tentar ser agradável a Deus. Então, quando ele se tornou um mestre em teologia lá na Universidade de Wittenberg e professor, ele começou uma série de estudos na Palavra de Deus. Ele tinha a seu dispor na biblioteca de Wittenberg várias traduções bíblicas, comentários bíblicos, e ele chegou ao ponto de ter em suas mãos o Novo Testamento grego de Erasmo. E o Lutero foi mediante esses estudos da Bíblia e usando essas ferramentas de estudos linguísticos e gramaticais acessíveis na época, que ele aprendeu que a justiça de Deus e a salvação não são conquistadas pelas obras dos homens, mas que a salvação é um dom de Deus que se recebe mediante a fé. Então foi estudando a carta de Paulo aos Romanos que ele se deparou com o capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. E foi compreendendo isso que certa vez ele disse, abre aspas, então compreendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica mediante a fé. Nesse momento, senti que nasci de novo e que atravessei os portões abertos do paraíso. Fecha aspas. Então, o Lutero finalmente tinha compreendido que a salvação não está nos méritos humanos, mas nos méritos de Cristo. Ele finalmente tinha entendido que a salvação não poderia ser pelas obras dos homens, e sim pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, o Lutero tinha algo pela frente, alertar o seu povo e a igreja romana que a salvação não é fé, mas obras, e sim somente pela fé. Então, logo, a intercessão de sacerdotes não valia de nada. A Bíblia era suficiente e não a autoridade da igreja. Então, outra coisa que não valia a pena, as grandes peregrinações eram desnecessárias, orações aos santos também eram supérfluas, e a mediação da igreja romana não valia de nada. Então, foi pensando assim que Lutero fez primeiro uma reforma na forma de ensino da Universidade de Wittenberg. Ele substituiu o método de teologia escolástica pelos estudos bíblicos. Saiu a autoridade de Aristóteles, que era ensinada, e entrou a autoridade da Bíblia. Certa vez, ele disse o seguinte em 1516, abre aspas, estuda o Cristo, a saber, o crucificado, aprende a lhe cantar louvores, desesperando em ti próprio e dizendo, tu, Senhor Jesus, és minha justiça, mas eu sou teu pecado, levaste sobre si o que era meu e destes a mim o que é teu. Fecha aspas. Então, o Lutero, ele não tinha ideia dos acontecimentos que poderiam vir com essa sua descoberta espiritual. Ele não tinha. E foi olhando a Igreja Católica Apostólica Romana na venda de indulgências que Martinho Lutero compraria uma briga ainda maior com a igreja. Então, agora ele iria bater de frente com a liderança da igreja e pregaria contra as indulgências realizadas pelo Papa e contra essa prática também muito comum naquela época.
Mas sobre esse assunto nós vamos deixar para um próximo vídeo. Até lá então.